Olá, então você aí que está acompanhando essa nossa live mais pelo Instagram, só que depois, né, lá pelo IGTV, clica aí, tá massa, vai ser uma live muito legal, muito baseado no processo técnico hoje em dia da aula, tá bom? Então, vem com a gente. Começando aí o nosso processo, começando a nossa live de hoje, né? Sejam bem-vindos. Eu vou fazer algumas coisas, eu só vou botar um comentáriozinho aqui, mas eu não vou deixar... O quê? Que não tá aparecendo. Já gerei, vai aparecer, já vai aparecer, porque demora um pouquinho até que chegue aí, né? Então, vou botar aqui, ó, desafio, professor, nota 10, live 2. Assim, live 02. Aí eu vou mandar, vou prender e vou... Como é que eu faço aqui para desabilitar? Então, como eu não estou ali, né, conseguindo achar o botãozinho, vamos seguir mesmo sem ser assim, né, cara? Então, sejam bem-vindos aí, pessoal, né? Já vamos começar para o conteúdo que a gente tem 1 horinha no máximo e hoje a gente queria abrir um pouquinho para conseguirmos conversar um pouco com o pessoal, né? Abrir também um pouco de espaço para trocar ideias, né? Então, estou aqui, né? Segunda live da gente. O foco hoje vai ser estratégias mão na massa, ok? Como potencializar sua aula colhendo resultados. Então, a gente vai falar bastante da parte técnica, né, Carol? Exatamente, a parte da aula propriamente dita, né? Que acaba sendo o foco na cabeça da gente. Sabemos já que envolve várias outras coisas, mas hoje vamos para aquilo que fica tão presente, né? As nossas aulas. Então, seguindo nesse tema, vamos lá para aquelas nossas combinações que a gente fez na live passada. A gente vai repassar isso em todas as lives. Primeira coisa, o combinado nunca sai caro, já dizia minha mãe, né? Então, não existe mágica no processo. Em tudo que a gente vai falar, tudo que a gente falou na segunda-feira, que teve um foco mais comercial do processo, né? A gente falou mais da gente aí usando a nossa expertise de professor de dança, mas para conseguir converter melhor as nossas aulas, ter um pouco mais de aluno, para viver bem de dança, que esse é o foco, né? Que eu tenho certeza que se você está aqui conosco, aí no meio dessa tarde, você é uma pessoa, né, que ama a dança, que quer viver dela, ou então se é um praticante que está aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo, mas a gente acaba falando um pouco mais com profissionais, né? Só que isso só não basta, né, pessoal? A gente precisa conseguir viver bem de dança e é esse o nosso intuito todo o tempo, né? Fazer com que a nossa comunidade se alavanque, alinhada com o propósito, claro, alinhada com o propósito, mas conseguindo também ter uma estabilidade, conseguir, assim, né, uma tranquilidade para a nossa vida, né? E nesse momento a gente teve um impacto muito forte, né? A nossa atividade foi bastante atingida por toda essa história de, né, isolamento social, né? Essa pandemia aí que mudou o mundo, mas a nós, particularmente, nossa profissão, a gente foi profundamente atingido. Então, não existe mágica no processo. A gente vai falar de coisas que funcionam, sim. São comprovadas pela gente, sim. Nada do que a gente está falando aqui a gente não faz, tá, pessoal? A gente faz tudo. Porém, é necessário que a gente trabalhe duro, que é a segunda parte aqui da transição, né, Carol? Quando a gente passar aqui, ó, a gente não tem como fazer isso sem trabalhar firmemente para o resultado vir, não é? Exatamente, exatamente. Então, seguindo aqui com a nossa última, né, dica para o nosso início. Joia, para o nosso início. Na verdade, são duas, né, Carol? Na verdade, são duas para esse nosso início. Vai ser o quê? Então, pegar papel e caneta, que acho que alguns, os que fizeram na segunda já devem estar com um caderninho ali. A Angélica até mandou um story, né, do caderno com as anotações. Então, a gente sugere que vocês anotem, usem. Eu gosto de usar pra caramba coisa do papel, de anotar, que a fixação é outra. A gente está nesse mundo digital, né? Mas se você puder estar usando, né, nesse momento, tá anotando ali as coisas, ajuda muito. E se quiser depois postar fazendo isso, é muito legal. Lembra? É legal que a sua comunidade veja que você está buscando sempre estudar, buscando coisas novas.
Ok, então a gente vai seguir aqui já para o conteúdo de fato da aula, já estamos combinados, né? Não tem mágica, é o trabalho que traz o resultado, anotar é interessante para reter e posta lá para mostrar que você está estudando, né? Em resumo, o pessoal que me conhece diz que eu gosto de resumo, né, Carol? Exatamente. E eu acho que vale pensar assim, na segunda falamos de como trazer as pessoas até nós, né? Que somos um negócio que precisamos pensar nas nossas estratégias comerciais. Ok, as pessoas estão conosco, agora vamos pensar no nosso serviço propriamente dito, né? Então, vamos lá, começando. Os momentos de atuação do professor, é aí que a gente quer começar a falar, né? Está ali escrito aí na frase, né? Assim, não cometa o erro de acreditar que a aula só acontece, né, dentro da sala de aula, seja ela virtual ou seja aula presencial, né? A gente tem aí a visão do professor bastante, né, linkada àquele momento em que ele está ministrando a aula, né? Nós que somos professores de dança, quando você está lá, né, ensinando um movimento, trabalhando um fundamento, trabalhando um conceito, o que quer que seja, pronto, ali está caracterizado o professor em atuação. Só que todo mundo esquece, não vou dizer que todo mundo esquece, né? Não fica tão evidente, eu acredito que não fica tão evidente, tanto para a gente, muitas vezes, como atuantes, quanto para os nossos alunos ou para quem está olhando do lado de fora, que existem 3 momentos, na verdade, né? Existe o antes, o durante e o depois da aula. A aula está nesse miolinho de durante, mas tem outras 2 partes muito importantes para que, de fato, o miolinho funcione, né? Sem a gente dar atenção ao que vem antes e depois da aula, a aula pode ser ótima, mas ela poderia ser extraordinária se a gente estivesse conseguindo dar foco e atenção também ao que a gente faz antes e depois. E a gente vai aqui hoje, né, discorrer sobre isso. A gente está pensando em como a gente dar uma aula ainda melhor, né? Se ministrar uma aula ainda melhor. E uma das coisas que a gente vai ver é isso. Se eu tenho um aproveitamento, se a gente vai falar de uma opção de coisa aqui, se eu tenho aproveitamento desses períodos que são fora dali do momento em que eu estou ministrando a aula de fato, puxa vida, isso aí, né, tende a encantar muitas pessoas, isso faz toda a diferença. E hoje no nosso grupo de WhatsApp, aliás, quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, vai na minha bio, então vai na bio da Carol, tá lá o link para entrar no grupo, né? Quem está se afinizando com o nosso processo, a gente está começando ali a se conhecer um pouco melhor, trocando um pouco mais de ideia, gerando novamente uma comunidade, né? No nosso primeiro movimento, né? No nosso primeiro ciclo do Professor Nota 10, uma grande comunidade se formou, foi lindo de ver e a gente está fazendo o maior esforço para que a gente monte novamente, né, um grupo assim, que se converse, que se ajude, porque, pô, isso está super necessário nesse momento que a gente está passando. A gente já passou daquele momento do baque inicial, né, pessoal? Agora a gente tem que entender como é que a gente vai reorganizar as nossas vidas, reorganizar os nossos negócios para continuar trabalhando com dança e prosperando. Tá tão... Eu acredito que esse momento agora é muito mais estratégico do que o anterior. O anterior foi muito de apagar incêndio, né? A situação aconteceu e todo mundo saiu para uma ação, né? Alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas aconteceu a ação. Agora a gente acredita que é um momento mais estratégico, né? De entender que as coisas mudaram e de organizar a casa para seguir adiante. Organizando a casa e seguindo adiante, a gente, né, vai seguir adiante aqui também no nosso conteúdo. A gente está quase uma dupla do jornal. Né? Tu tá até sem sapato. Carol me caguetando aqui que eu tô sem sapato. Mas eu tô de calça, pessoal. Não tô de cueca, eu tô de calça, só tô sem sapato. Né? Assim. E eu tô de pantufa. Pronto, todo mundo se entregou. Então depois a gente faz uma foto do nosso pezinho aqui. É verdade, pronto. E postamos lá nos nossos stories. Né? Vai ser a nossa hashtag. Né? Assim, descalços e de pantufa. Vai ser assim a nossa hashtag. Uma das vantagens de estarmos em casa trabalhando e estudando, né, galera? À vontade. Então vamos falar lá, né, Carol? Começando aí pelo antes. O que a gente tem primeiro que a gente vai destacar? Exatamente. Quem já nos conhece, né, de alguma forma teve algum contato com o Cristóvão por 8 tempos comigo, sabe o quanto somos fãs do planejamento, né? Quanto damos importância ao planejamento das nossas aulas. E planejamento, a gente está falando de prévio à aula mesmo, não um registro de aula, né? A gente também sabe que tem uma corrente, né, no nosso mercado que não acredita muito no planejamento, né? Que acredita que trabalhamos com emoções, né? Que muitas vezes são pessoas muito experientes, né? Mas o que a gente acredita? Que a experiência não substitui o que o planejamento pode trazer de benefício para a nossa aula. Por um lado, eu posso não ser um professor tão experiente, então o planejamento vai me ajudar muito na hora da atuação.
E por outro lado, ok, eu já sou um professor que já tem anos de mercado, mas isso, por um lado, acaba trazendo um certo conforto de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sempre pelo mesmo caminho. E o planejar, o pensar na minha aula, mesmo eu tendo experiência, pode trazer outras ideias, outros caminhos. Então, será benéfico tanto para aquele profissional que está iniciando, quanto para o profissional com mais experiência. Exatamente. Então, a gente acha até um pouco cruel, às vezes, quando algum profissional critica um outro que está planejando. Eu até entendo que algumas pessoas ou não gostem, né, e às vezes nem precisem, né? Como a Carol falou, pela experiência que ela tem, né? Pronto, ela faz um negócio sensacional ali mesmo, sem essa necessidade do planejamento anterior. Mas quando a gente está começando, né, como a Carol falou, ou quando a gente não está querendo fazer a mesma coisa sempre, né, a gente tem inúmeros motivos que são aí favoráveis para o planejamento. Aliás, aulas de uma maneira geral, se a gente não fosse pensar em aulas de dança, né, aulas, né, de uma maneira mais ampla, todo o processo em que você é inserido em você desenvolver-se didaticamente, desenvolver-se metodologicamente, se tornar professor, com certeza o planejar as aulas, né, vai estar envolvido, de qualquer área, tá? E por que não dança de salão? A gente entende que é uma arte, né? A gente respeita que tem individualidades, que somos artistas, né? Que temos esse lado, e isso é lindo da nossa profissão. A gente não quer tirar essa espontaneidade sugerindo o planejamento. A espontaneidade sempre será bem-vinda, mas se bem aplicada em cima do planejamento, os resultados podem ser muito melhores. Vou comentar aqui rapidamente sobre os quatro, né, as quatro etapas, itens do planejamento, né? Não é um foco disso, nem teríamos tempo para isso aqui agora, mas dentro do Professor Nota 10, que é o curso que a gente vai lançar ao final dessa semana, né? Isso é destrinchado e aprofundado, é o principal tema do Professor Nota 10, inclusive, é esse, né? Então, assim, no planejamento é onde a gente assim, define os objetivos. Aliás, Rodrigo Rocha, lá de Telêmaco Borba, né? Ele me perguntou hoje no nosso grupo assim, se a gente ia contar o nosso segredo, porque ele sempre, quando assistia às aulas da gente, achava que ela era uma aula que tinha uma certa amarração, em que tudo funcionava direitinho, em que no final a gente conseguia entregar aquilo que a gente tinha prometido, e que a pessoa que fazia a aula tinha uma sensação de, pô, conquistei, né? E tal. Anota aí que parte do segredo é isso, que eu vou falar agora. Que não é segredo, na verdade, para ninguém, né? Isso é um negócio super exposto, tá? Então vamos lá, assim, bem objetivamente. Primeiro objetivo. Então, quando você traça um objetivo, fica muito mais fácil de você conseguir, ao final, mostrar que chegamos naquele determinado lugar. Isso pode ser o ensino de um passo de dança, isso pode ser o trabalho de um fundamento, como musicalidade, condução e resposta, criatividade. Só que quando você está com isso bem definido e bem construído, o aluno percebe que você está caminhando naquilo. Mesmo que você não fale no início da aula, tá? Ainda tem esse benefício. Exatamente. De você falar assim, ó, vamos trabalhar isso para chegar em tal lugar. Chegar lá no final, você entrega. Tá? Um baita valor que você está trazendo com isso, né? E a percepção que o aluno tem de você é sensacional, tá? Acredito que hoje em dia professores de dança de salão já são um pouco mais valorizados do que no passado. Quando eu comecei a dar aula, né, há 27 anos atrás, quando eu tinha tipo uns 5 anos de idade só, eu ainda enfrentei um pouco de preconceito de pessoas que acreditavam que o professor de dança era aquela pessoa que não tinha dado certo na vida e tinha escolhido aquilo. Na verdade, não tinha escolhido, tinha sobrado aquilo para ele dar aula. Até acredito que o educador físico ficou por algum tempo assim, né? Que eram os alunos que não queriam estudar. Imagina, né? Vai lidar com o bem-estar, com o físico da pessoa. Mas, enfim. Hoje em dia isso já está muito, muito, né, mudado, a consciência disso, né, em relação à nossa comunidade já mudou muito, tal, mas ainda não é uma das profissões mais conceituadas do mundo, né? Quem nunca, né, encontrou alguém na sua aula surpreso com a aula que você deu? Eu falei assim, poxa vida, pelo menos conosco acontece, né? Assim, que aula que vocês deram, eu sou professor também, e nossa senhora, como foi bem conduzido, bem estruturado e tal. É muito legal receber o elogio, mas você vê que a pessoa não estava te encarando como professora. Apesar dela estar ali fazendo aula contigo, dá para ver nitidamente no discurso dela que ela não estava assim, muito crente que você, né, daria uma aula nos conformes, tá? E o fato de eu ter objetivo e conseguir entregar mostra claramente que aquilo ali não foi ao acaso.
né? Que aquilo ali aconteceu, né, com objetivo. Tá? Então, objetivo é a primeira coisa. Segunda coisa é a escolha do conteúdo, né, Carol? E que a gente também, né, se apega a isso muito dentro da 8 Tempos. Tudo que a gente está falando aqui é uma construção, né, há muitas mãos, a 8 Tempos aí hoje em dia com 18 unidades, e a gente, com todos os coordenadores, faz o trabalho de desenvolvimento das nossas técnicas, né, dos nossos pilares. A gente tem 3 pilares aí muito bem definidos, que são a gestão, o comportamento e a técnica. Né? Então, a gente está o tempo todo mexendo com isso. E conteúdo programático é uma coisa que a gente dá muito valor, né, Carol? Exatamente. A gente é bem orgulhoso disso. E, com certeza, cumprir o objetivo, que foi o primeiro item que o Cristóvão comentou, né? É muito mais fácil se a gente tem um conteúdo definido. Exatamente. Então, com o conteúdo definido, você escolhe o objetivo e escolhe um conteúdo... Como cumpre aquele objetivo, que né? cumpre aquele objetivo mais facilmente ou mais dificilmente, de acordo com o que você queira, gerar mais desafio ou menos desafio na aula. Depois, né, pessoal, escolher um método. O Rodrigo acabou também fazendo 2 perguntas para mim lá no grupo, perguntou assim, o que era melhor, né? Trabalhar mais no desenvolvimento das propostas com os alunos ou trazer as coisas mais prontinhas para eles. Né? A Carol pode até dar uma resposta dela, eu vou falar a minha. Eu gosto bastante da mescla, Rodrigo, em pegar e mesclar um pouco de produção e um pouco de reprodução. Tá? Eu sei que tem pessoas que são mais voltadas somente para a produção, né? Que é aquele momento em que você só questiona o aluno e você constrói junto com ele as respostas. Isso é muito valioso, só que eu também acredito no valor de você trazer algumas coisas já prontas para criar uma base, para você trazer um pouco mais de segurança. Às vezes você precisa ser veloz em algum momento da aula em que aquele, né, processo de ensino-aprendizado aconteça de uma maneira mais rápida. Então, quando você já traz pronto, isso se resolve. Mas entendo que se ficar só no de reprodução, né, onde eu trago tudo pronto, eu sei que a criatividade não vai ser desenvolvida, eu sei que o pensar sobre a dança, a autorresponsabilidade também fica bem fraquinha, porque tudo a pessoa tende a responsabilizar os outros, afinal de contas, você na aula você não estimulou ele a pensar em resolver problemas. Exato. Né? A própria tomada de decisão, que é super importante, fica, né, comprometida. Então, na minha opinião, mesclar é legal. E você, Carol? Eu acredito também que a mescla é o segredo de funcionar, né? Que qualquer um dos dois sozinho vai dever, né? Vai deixar a dever um pouco na aula. Então, para finalizar os 4 itens lá que eu falei, objetivo, conteúdo, método e avaliação. Avaliação super questionado quando a gente fala sobre isso, né? Ah, meu Deus do céu, a pessoa está lá se divertindo, ela vai ser avaliada e tal. Lembra que a avaliação tem esse caráter meio punitivo porque tem uma relação com o colégio, com a escola formal, né? Toda vez que tinha prova no colégio, a gente ficava, né, lá meio em pânico, né, em relação ao que ia acontecer. Depende, né? Quando a gente estudava, né, Carol? Exato. Você tem uma cara que você ia muito bem no colégio. Carol não tem uma cara assim de que ia muito bem no colégio? Eu ia bem no colégio. Você era daquelas que não tinha problema com prova. Não, eu só tinha problema com horário. Eu sempre fui a que chegava atrasada. Mas eu ia bem na prova, então os professores acabavam gostando de mim. Você é carioca, não? Não. Inclusive, eu não sei como é que nós dois conseguimos chegar nos eventos e nas aulas direitinho. Como assim? Porque tu é péssimo de horário também. Eu? Deixa abaixo. Falam que eu sou o carioca menos carioca que existe, que eu até, né, cumpro as coisas bonitinho e tal. O pessoal até me pede minha carteira de identidade para ver se eu sou carioca de fato. O pessoal aqui no chat, olha lá. Todo mundo que te conhece sabe que tu é muito bom, tu é ótimo, professor cheio de didática, né? Super embasado, é tudo lindo, mas não é pontual. Tá bom. Né? Sim, concordo. Então a gente tem um feito nosso, né? Que é conseguir chegar na hora. Voltando, né, pessoal? Então a avaliação... É o nosso PDCAzinho, né? A gente falou ontem sobre a importância de retornar. Então essa avaliação, além de, ok, né? Vamos fugir dessa questão punitiva. Por outro lado, ainda por cima, permite que a gente consiga pensar melhor na próxima aula, né? Exatamente. Então, a gente agora fecha o ciclo, né? Porque avaliou sempre de uma maneira bacana, só para medir, entendeu? Para mostrar para ele onde a gente está. Aí vai dar a habilidade do professor de como planeja isso e como faz isso, né? Tem muitas maneiras de deixar isso gostoso até. Vou dizer assim que a pessoa até anseia, te pede pela avaliação. Olha aí, ó. Se você duvida, vem com a gente que a gente te mostra isso. As pessoas, os alunos pedem, né, um feedback.
Quando ele pede um feedback, nada mais ele está querendo que ele seja avaliado. Só tem um nome bonitinho porque está em inglês, certo? Então, hoje a gente quer trazer uma dinâmica um pouquinho diferente, até foi uma sugestão da Sheila que fez isso, agradeço a Sheila que está sempre conosco, né? Então, ela falou para a gente dar um tempinho, né? Quem sabe vocês conversam um pouquinho com o chat e tal, não sei o quê, ali no próprio... Né, no próprio Instagram, tem um certo delay, né, pessoal, no Instagram, então chega um pouquinho, né, atrasado. Mas aqui temos o pessoal, né, que está no nosso grupo do WhatsApp, que consegue fazer isso aqui conosco pelo Zoom, não tem atraso por aqui, né, e fica conosco depois um pouco, batendo um papo e tirando um pouco de dúvida em relação a isso. Então, vou abrir aqui agora para a gente ler um pouquinho ali o chat. Aliás, ó, é um ótimo momento para você enviar essa live pelo aviãozinho ali, ó, para várias pessoas, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse primeiro momento em que planejar é conquistar, para conquistar, onde eu falei de objetivo, conteúdo, método e avaliação, essa é a hora. Vamos ver se surge alguma coisa aqui. Pessoal ali falando que a gente está numa DR ao vivo, né? Nem chega a ser uma DR, isso aqui está tranquilíssimo. Podia ser sempre assim, né? A gente podia sempre criar uma live quando a gente tivesse que conversar alguma coisa entre nós e a gente ficava super assim. A gente conversava para lá, né? Estratégias para relacionamento também. Você que trabalha com o seu par, seu cônjuge, né? Marque lives para conversar os assuntos importantes. Uma ideia. Ok. Alguém falou alguma coisa aí? Não, só estão rindo da gente. O pessoal só está rindo de nós? Então tá certo. Aqui alguém falou alguma coisa? Aí, com o seu filho, verdade. Okay, verdade. Então, beleza, ó, qualquer momento que vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, coloca ali. Era para eu ter conseguido bloquear esses comentários para que vocês vissem melhor o que a gente escreve ali. Mas eu fui comentar primeiro para fixar e depois não soube, pelo programinha aqui que eu estou usando, né, bloquear. Mas provavelmente na sexta-feira eu já vou ter descoberto. A gente fica melhor no processo, sempre, né? Feito é melhor do que perfeito. Se tem um negócio que é um defeito meu, é o perfeccionismo, né? Eu fico para morrer quando as coisas dão errado. Mas eu já estou amadurecendo, né? E as coisas vão funcionando melhor. Eu vou seguir aqui, pessoal. E agora eu vou dar uma dica do que a gente faz antes. A gente falou que o planejar é o fundamental, né? Agora pega aí o seu papel e anota aí. Use o gatilho do evento, tá? Uma das coisas que a gente quer, principalmente quando a gente tem os alunos ali mais iniciantes, é que eles se engajem nas aulas, né? Que eles venham às aulas, que eles façam, que eles treinem, que eles se vinculem, né? Demora algum tempo para as pessoas transformarem a dança de salão num estilo de vida. E a gente quer muito que as pessoas transformem a dança de salão num estilo de vida. Não só para elas continuarem nossas alunas, não, isso também acontece, mas porque é muito bom, a gente já provou disso e a gente sabe o quanto isso é bacana para a vida da gente. Então, o que é usar o gatilho do evento? Vou aqui uma coisa mais prática, é isso mesmo. Toda vez que você planeja uma ação na aula com eles, a tendência é que o compromisso deles seja maior. Tá? Então, digamos que ao final de um primeiro mês de aula que você esteja dando, né, você fala assim, pronto, pessoal, como a gente terminou aqui o nosso primeiro mês de aula, nós vamos fazer uma simulação de um bailinho nessa próxima aula. Então, a gente vai fazer assim, eu vou usar as luzes da escola, vou ensinar vocês como é que acontece um bailinho. A gente vai simular, assim, treino para o bailinho mesmo da escola, a gente vai fazer na aula. Mas, para isso, eu preciso que a gente, né, comece uma listinha aqui, isso no grupo de WhatsApp, ok? Que todo mundo, hoje em dia, nas suas turmas, tem grupos de WhatsApp. Se você ainda não tem, deveria ter, porque essa comunicação no antes e no depois da aula é importante, tá? Então, lá no grupo de WhatsApp, você fala assim, vamos fazer o bailinho, só que eu vou começar aqui uma listinha, ó, e bota aí o nome de quem vem no bailinho da gente, que vai ser na aula. Aí boto lá, faço ali a listinha do bailinho na aula XYZ lá, e boto o meu nome primeiro e o nome da Carol depois. Você tá com a da equipe já? Se tem alguém da equipe que você sabe que estaria ali, você já bota também e tal. Então, você começa a criar um evento, joia? E todo mundo, quando tem um evento, a pessoa cria uma expectativa, a pessoa cria uma programação mental para aquilo. Você nada mais está fazendo do que agendando com ele um compromisso e está fazendo com que ele, né, tenha mais chance dele comparecer. Isso acontece conosco a todo tempo, ao ponto de, quando as pessoas não podem comparecer, elas se comunicam com a gente justificando.
Fala assim, oh, infelizmente, eu sei que tinha aula, mas nesse dia eu já ia faltar porque eu estou viajando pela minha empresa e tal, não sei o que. Tá. Então, olha que poderoso é isso. Se não tivesse tido isso, essa pessoa faltaria a aula, provavelmente nem me falaria nada. Gera um comprometimento, né? Outro comprometimento. E a gente notou isso, como o Cristóvão já comentou, né? O que a gente acaba compartilhando é muito da experiência que a gente passa de fato, né? E também o fato de sermos uma rede, são 18 escolas, é a experiência de uma galera. Então, a gente percebeu muito isso, a diferença de comprometimento e engajamento das pessoas pelo simples fato, num evento, por exemplo, de ter uma listinha com os nomes, né? Pronto, você gerou ali uma ação antes da aula, então ela já está acontecendo. Não está na hora lá, você na sala, mas ela já está acontecendo. Você gerou uma ação antes da aula, né? Que criou ali um compromisso. É um gatilho que a gente tem. Por exemplo, quando tem pré-estreia de um filme ou estreia de um filme, não é isso que fica na tua cabeça? O que a produtora lá de cinema está fazendo? Ela está trabalhando o gatilho do evento contigo. Né? Tá fazendo com que você preste atenção, que fique ligado, que vai acontecer. Se é um filme que você gosta, então, nossa senhora, você quer ir na pré-estreia, que acontece tipo quinta-feira, meia-noite, mas tu tá lá, vestido de Jedi, se você é fã do Guerra nas Estrelas, né? Tô falando isso porque eu fiz isso uma vez e foi, pô, muito massa. Foi vestido de Jedi? Fui. Eu não sabia disso. Pô, demais, assim. Pô, foi muito massa. Foi muito legal, assim. É porque eu já tenho uma certa idade, né? Então, assim, nem tudo eu te conto, né? Assim. Eu não vou nem falar nada, continua lá. Tá, vamos continuar a live aqui, tá? Beleza, galera? Então, ó, planejamento é o principal no antes e uma das coisas que a gente faz antes aí, só para, né, fazer um hackzinho aí, né, trazer uma dica, uma coisa mais pontual, cria aí com eles um evento qualquer, estimula a galera a participar, faz a listinha que isso funciona pra caramba, tá bom? Vamos continuar, então, mudando de momento de atuação, né, Carol? Estamos no durante. Vamos lembrar que são dicas, né? Existem muito mais coisas no antes, mesmo no durante, onde depois a gente está trazendo algumas ideias. Sim, que consideramos bem importantes para contribuir no processo de vocês, mas parte de ideias que existem, né? Então, vamos lá, para o durante. Acho que o Cristóvão até comentou um pouco quando falou na questão, né, do aluno perceber o objetivo, perceber que tem um desenvolvimento e a gente alcançando alguma coisa ao final da aula, tem a ver com essa comemoração sempre, né? É buscar evidenciar durante a aula esses momentos. Até o Cris comentou ali, né, no chat falando, eu vou mostrar o planejamento para o aluno e tal. Não precisa nem necessariamente a gente mostrar o planejamento, mas evidenciar durante a aula, ter momentos em que um aluno consiga enxergar que houve um objetivo, que isso se desenvolveu de alguma maneira e que alcançamos algo ao final da aula. Então, é bem possível que a gente gere momentos em que isso fique em evidência e ele sinta e perceba isso, sem necessariamente a gente estar até mostrando o plano ou estar falando, o objetivo é esse, né? Mas a gente consegue, planejando, criar momentos assim na aula. E isso traz uma outra sensação para o aluno, né? Essa questão de realmente chegar a algum lugar, pensando que houve esse objetivo e que estamos chegando a algum lugar. Para trazer um exemplo prático disso, né? Se eu tivesse na aula com o objetivo de trabalhar em bolero dinâmicas, ok? Em que as pessoas percebessem momentos em que a música fica um pouco mais fraca de intensidade, que elas se movimentassem lentamente, quando ela tivesse assim, naquele momento mais comum, que elas se movimentassem sempre de 3 em 3, lá no tum, no i, tum, e quando a música ganhasse né, em instrumentação, em corpo, que as pessoas se movimentassem rápido, assim, a tempo sem nenhuma pausa, né? Então, digamos que eu vou trabalhando isso a aula toda, né? Primeiro trabalhei uma dinâmica, depois trabalhei outra dinâmica, depois a terceira dinâmica, mostrei a música, entendemos em que parte, né, da música tá tal dinâmica, eles fazem tal, não sei o quê. Pego alguém, mostra lá fazendo, comemoramos isso e tal. Fica super claro. E aí o principal é o comemorar, né, Carol? Exatamente. Comemorar. Então, toda aula precisa ter, né, objetivos, que a gente já falou que isso a gente constrói no antes, mas durante a aula a gente tem que ter as comemorações. Exatamente. E muitas vezes, quando a gente entra nesse assunto, parece que tem que ser sempre assim, uma big aula, aquela aula demais, que a gente sabe que tem alguns temas e alguns assuntos que trazem uma aula super, enfim. Mas não, isso podem ser pequenas comemorações de pequenos objetivos, a gente se acostumar que sim, o aluno organizou aquele pezinho para fazer o gancho redondo, já é uma comemoração, não precisa ser a escovinha cruzada.
Exato. E nem precisa ser uma aula muito fora do comum, Não, né? Porque isso é uma coisa que comentam conosco também. Ah, mas se eu fico fazendo essas aulas muito fantasiosas a todo tempo, vai não faltar, canso. né? Exato. Porque é aquela história, Também. né? As pessoas se acostumam com um padrão. Assim, se ficar muito fantasioso o tempo todo, isso vai virar o normal da aula. É bom de guardar umas aulas mais tchan, assim, para alguns momentos, né? Mas não é disso que a gente está falando. É as pequenas coisas serem observadas sempre. Né? Assim, a gente observar os pequenos progressos e comemorá-los. Porque, afinal de contas, a gente não se desenvolve, eu acho que em nada, né? Mas em dança eu tenho certeza, em grandes saltos. A gente vai se organizando com pequenas coisas. Com o Tá? passar do tempo, mais ainda, né? Pô, com o passar do tempo, para você notar uma melhoria, uma pessoa avançada, O ou então mesmo um incremento é muito profissional, menorzinho. os incrementos são muito pequenos, né? E você, se você não comemorar isso, pode ficar assim, bem, quem nunca, né? Teve uma sensação de que, pô, tô muito, né, Não tô travado na dança, não tô evoluindo, evoluindo. né? Quem nunca teve alunos falando isso com você, né? E você vê que são de todos os níveis. Às vezes o aluno lá, iniciante, com um mês de aula, já está falando isso. Ah, eu tô meio travado, não tô me desenvolvendo. Tu vê um de 5 anos, vai, pô, tal. Ele não está conseguindo reparar as pequenas evoluções que ele está conseguindo. Só que aí, eu sou o responsável por mediar esse processo todo de ensino-aprendizado da dança para ele, não sou? Então, eu tenho muito mais responsabilidade de gerar essa percepção para ele do que ele ter essa percepção sozinho. Na minha opinião pessoal, isso faz parte da minha função na aula como professor. Então, quando eu trago esses momentos de comemoração para ele, poxa, a aula ganha um outro, né, sentido. Ele vê que aquilo ali está fazendo ele. Ok, só um dado aqui, tá? Uma das coisas que mais faz as pessoas a permanecerem nas atividades é elas serem proficientes naquilo, terem sucesso naquilo. Sou bom naquilo, me sinto bom no que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. E a gente não quer de fato, falamos segunda, né? Gostaríamos muito que as pessoas que começam a fazer aula conosco perpetuem, né? Muito importante a retenção. E para isso a pessoa se sentir proficiente, se sentir bem naquilo que está fazendo, sentir que faz bem aquilo é muito importante. E evidenciar durante a aula vai trazendo essa sensação, né? Ok? Então, comemorar sempre, não é? Primeira ação, primeira dica no durante a aula, né? Ah, e só rapidinho, isso vai, a gente fica muito, às vezes, pensando em aulas em grupo, enfim, né? Isso super vale para aulas individuais, né? Mais ainda, né? A aula individual, se não tomar cuidado, ela vira só uma reunião dançante entre o professor e o aluno. Não que isso seja ruim. Se o objetivo for esse, quem nunca também, né? Teve aí uma chegada de uma pessoa querendo fazer aula individual com você e falou assim, mas professor, não quero aprender muito não, eu quero é dançar. Quem nunca, né? Assim, quem uma aula de dançar. Eu quero é dançar e tal, não sei o quê. E aí cabe a você entender se isso é um serviço que você quer prestar ou não, né? Eu já vi professores falando que preferiram não fazer isso, passava para um monitor, um assistente. Ou que até dava preço diferente. Ou dava preço diferente. Ah, não, só para dançar comigo é tanto, né? Assim, estratégias comerciais. Isso aí é do assunto de segunda-feira, né? Assim, ó, pode ser um produto também, pessoal, um serviço também, hein? Aula dançada, aula baile. Pum. Uma hora dançando comigo. É fit, deixa você fit. Come uma salada no dia, dá uma aula, umas 3 aulas dessa, ó. O negócio funciona, né? Que é uma maravilha, ok? Segunda dica nossa, né? Segunda observação nossa em relação ao durante a aula. Ensine e divirta ao mesmo tempo. Educativo está ali, né? Mas eu vou falar sobre isso um pouco. A gente até gravou uma série de vídeos, né? Quem aí não conhece, né, o meu canal do YouTube, né, lá, Cristóvão Cristianes, eu tenho uma série que chama Professor Nota 10. E parte dessa série foi gravado a bordo do Dançando a Bordo, né, Carol? E a gente gravou isso, foi mó barato, e a gente falou sobre esse tema, né? Exatamente. Se era possível você ensinar as pessoas a dançar bem e diverti-las ao mesmo tempo. Porque parece que tem uma dicotomia, assim, né? Se vai ser uma aula divertida, é uma aula no oba-oba que vai acabar não ensinando nada. Ah, então não. Por outro lado, uma aula técnica não pode ser divertida. Se eu vou ensinar algo de fato, não tem como ter diversão. A gente não acredita nisso. A gente acredita que é super possível. Aliás, o aprendizado ele é bem mais bem mais retido, não é? Quando você associa isso a momentos de prazer. Tá? Isso também não é uma coisa nossa aí.
como o pessoal gosta de falar, né? Provado cientificamente, né? Quando você associa, né, o teu aprendizado a coisas mais prazerosas, isso tem maior retenção. E para nós é super viável e o caminho que a gente sugere que as pessoas comecem a pensar e a fazer isso é em relação aos educativos. O que são educativos na linguagem da 8 Tempos? Educativos são exercícios que preparam para o desenvolvimento de habilidades. Tá? Anota isso aí também, que eu vou falar agora, que isso é uma coisa legal, que é uma progressãozinha de ensino que a gente tende a usar. Não é o nosso assunto de hoje, a gente não vai também criar aprofundamento, mas você pode falar conosco aí nas redes sociais depois para perguntar o que é isso, se lhe for de interesse, né? A gente normalmente tem um trabalho que a gente chama de técnica individual, onde a gente desenvolve a habilidade da pessoa com ela mesma, né? Ali porque você vai desenvolver em par no futuro. Aliás, as aulas de hoje em dia, para quem está trabalhando no online, também, né? focadas Também focada na técnica individual. Depois a gente tem uma coisa que a gente chama de técnica de par, que pode ser técnica de par com uma pessoa, pode ser técnica de par com um implemento qualquer, também muito utilizado nesse momento, né? Quem agora não está usando aí vassoura, paninho, almofada, cachorro, tudo para, né, trabalhar as aulas nesse mundo online. Então, técnica individual, técnica de par, que é quando eu executo a técnica individual já me relacionando com alguém ou algo. Focando, né, a dança 2. Tá? Depois a gente tem a construção de uma estrutura para nós. O que é a construção de uma estrutura? Aí já é no caso de repertório, quando a gente está falando de figura mesmo, uma figura montadinha, com entrada, saída, mas é uma figura muito simples, tá? Com uma entrada bem simples e com uma saída muito simples. Depois a gente tem um processo de revisão. Então eu criei lá a técnica individual, treinei a técnica de par, fiz uma estrutura com aquilo, né? Com entrada, saída, condição e resposta, quando é o caso e tal, e depois a gente trabalha a revisão desse processo, porque a gente precisa afirmar essa estruturinha. E aí, por último, a gente trabalha as combinações, que na verdade são combinações de diversas estruturas. Então, essa é uma maneirinha de você ir pensar, né, num guiazinho do trabalho de técnica dentro das aulas de dança de salão. E isso colabora pra caramba para dar uma visão um pouco mais estruturada e organizada da sua aula. Ok, por que eu estou falando isso? Você pode criar educativos para cada uma desses momentos. Do processo. E o educativo é o quê? É para você treinar uma habilidade e ele tem um quê, não é? Lúdico. E aí é que está o diferencial do divertimento. Então você vai associar com um fato histórico, você vai associar com uma história pessoal, você vai associar com uma brincadeira, você vai associar com um desafio, você vai associar isso de diversas maneiras, né? Em que você vai fazer uma ação que tem um quê lúdico, só que trabalhando uma habilidade motora ou comportamental ou um fundamento, né? O que quer que seja o seu assunto, o seu conteúdo programático daquela aula. Tá? E a gente percebe, né, que se esse momento lúdico está mais vinculado a esse exercício, que são os educativos, né, que a gente chama, do que ao ensino propriamente do passo, né, fica mais fácil pensar, é mais fácil trazer para a aula esses momentos lúdicos dentro dos educativos. Ok? Então, dentro do momento que a gente está dando aula, fora as coisas todas corriqueiras, né, que a gente poderia falar, mas a gente está querendo trazer coisas aqui que a gente normalmente percebe que, né, tanto os alunos quanto os profissionais às vezes não se atentam a isso. E são coisas que, poxa, fazem toda a diferença. Rodrigo, lá de Telêmaco Borba, está anotando? Esse é o segredo do negócio. Você me perguntou qual é o segredo. Esse é o segredo. E não é segredo, povo. Imagina, a gente fala isso há um montão, tem um montão de literatura em relação a isso, são vários autores, né? Isso de longe é uma construção nossa. Na verdade, a gente só se apropriou disso e usa muito, né, para dança de salão e trouxe todo esse mundo aí de organização didático-metodológica para aulas, né? Eu tive aí uma disciplina também na educação física chamada Pedagogia do Movimento, que para mim foi transformadora, né? Onde eu entendi muito bem como é que você ensinava movimento para as pessoas. E isso tanto faz, né, pessoal? Se vai ser uma abraçada de natação, um arremesso de basquete, uma cortada do vôlei ou um gancho redondo, entendeu? Assim, não faz muita diferença. Tá? E eu acredito também que essa cabeça de desenvolver habilidade aí passar, digamos assim, para o passo, para a figura,
Transcende também a questão de ser dança de salão, né? Quando a gente fala em danças, porque acaba, né, que a gente muitos de nós não trabalham só com dança de salão. A gente pode pensar da mesma maneira que a habilidade eu quero desenvolver nos meus alunos, e, assim, onde eu quero chegar, e usar esse caminho de onde eu quero chegar de uma maneira mais lúdica, né? Ok? Podemos seguir? Seguindo. Tá, então a gente falou agora já. Resumo do durante. O resumo do durante, o resumo do durante. Na verdade, eu ia fazer um resumo do antes e do durante. Então tá, vai. Imagina meu comichão aqui do resumo, ó. Então, assim, no antes, a gente falou então do planejamento, da importância do planejamento e de usar gatilhos, né, para criar um evento ali, para que ele se comprometa aí. Uma diquinha, né? Para aí você no antes. No durante, agora, a gente falou sobre comemorar os objetivos, a conquista dos objetivos, né? Objetivar e comemorar, objetivar e comemorar. Afinal de contas, como você já planejou lá no antes, isso aí tá, ó, só evidenciar. É só evidenciar, tá? Evidencia e entrega. E ensinar e divertir ao mesmo tempo, que é o fato de você usar educativos. E a gente até agora deu uma pontuadinha numa progressãozinha de ensino, em que você pode gerar educativos para cada uma dessas partes, não é? Tá. Lembra, né, pessoal? O veneno e o remédio, normalmente a diferença é a dose. Né? Então, se você exagera muito em determinadas coisas, sempre vai ser ruim. Mas também não vamos usar a exceção para assim validar a regra, né? Então, quem usa isso em excesso, quem nunca, né, assim, quis contar uma história numa aula e quando vê já está 20 minutos contando a história, né, na aula lá com todos os alunos, ou então teu aluno particular lá te ouvindo e tal. Você vê até o pessoal tá se encostando, mas a pessoa não repara e lá vai, né? E tal. Bem, a história podia ser legal, mas 20 minutos de história, né? Quem sabe só se tocar nisso. De vez em quando a gente escuta, né, pessoas justificando o não uso dessas coisas por essas exceções. Esse mau uso, né? Como se eu falasse assim, não, faca é um negócio horrível, porque mata as pessoas. Não. Corta, né? Meu bife. Então, assim, é o uso da faca, né? É um instrumento que a gente tá falando aqui, né? Que precisa ser bem utilizado. Certo? Ok. Quem for aí querendo falar conosco, alguma coisinha no chat, né? Aqui no Insta, então, a gente é meio lento, tá, gente? Assim, mil desculpas, mas depois pode passar quanto direct quiser, fazendo pergunta, que eu passo o resto do dia respondendo, eu juro, juradinho. Porque tem um delay, né? Entre o... Eu tentei aqui, ó, eu tentei responder, mas não funcionou. Mesmo sendo mulher fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Mas eu espero muitos ois no direct. Imagina se ela não tá conseguindo, né, cara? É boa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. No chat eu tô aqui falando. No chat ela tá e fala e faz isso e anota. Tu precisa ver como é que tá aqui em volta da gente. O negócio tá frenético, né? Frenético. Seguindo, meu povo. Depois do que a gente falou do durante, vem o quê? O depois, joia? Então, comunicação depois é fundamental. Acabou a aula. Deu tchau, o aluno foi embora. A gente só se fala semana que vem. Então, claro que o antes e o depois, eles se, digamos assim, se juntam. Você tem a aula aqui, né? O que vem antes é aqui e depois aqui. Um tempinho depois da aula a gente considera depois. Um é perninha do outro. Um é perninha do outro. E depois começa a vir um antes da aula, né? Mas o depois da aula está mais próximo da aula, certo? Você se comunica com esse aluno de alguma forma depois da aula? Fazendo uma pergunta de uma pessoa pensar assim. Você, né, fala, pode ser em grupo ou individual, tá? Porque agora tanto faz, você pode pensar da maneira como você quiser. Mas você não concorda que se você conseguisse se comunicar a ele por mensagem, por um áudio, por um vídeo, né? Pode ser para a turma foi muito bem. Aí no dia seguinte você manda um vídeo para ele e fala assim, pessoal, vou dar um feedback para vocês foram incríveis, nossa, como foi bacana lá, né, o aproveitamento de vocês da dinâmica no bolero, vocês entenderam o que é lento, moderado e rápido, conseguiram fazer na música, poxa, parabéns, foi top. Já concordo que isso é, né, um lance muito interessante, poxa, quem que não gosta de receber um feedback desse, né? Individualmente, né? Quando você percebeu, esse é mais comum que eu vou falar, isso eu já escutei vários professores falando, quando a pessoa repara que o aluno estava desconfortável com alguma coisa na aula, né? Os professores mais sensíveis, eles vão e se comunicam, falam assim, pô, tá tudo bem contigo? Aconteceu alguma coisa? É algo relacionado à aula? Eu posso colaborar contigo? Poxa vida, é muita consideração, né? Você pode até pensar assim, mas isso não faz parte do meu papel como professor. Bem, já ouviu isso também, né? Já ouvimos isso também, assim.
Vai do que cada um acredita até onde vai a atuação do professor. Na nossa opinião, eu vou trazer a Carol aqui comigo, porque eu sei que ela compartilha disso comigo, a gente se sente responsável por essa sensação que a pessoa tem quando está dentro da nossa aula. Pode não ser uma coisa relacionada à aula, à dança, aí eu vou entender e vou respeitar isso. Eu vou lamentar que ele tenha feito aquela aula com aquela energia ou daquele jeito, com aquele sentimento, né? Mas a nossa preocupação, mesmo que não tenha sido uma coisa, mostrar essa preocupação, mesmo não tendo sido uma coisa vinculada à aula, é muito legal, né? Tem uma percepção muito legal do aluno. E quando você faz isso, você acaba dando para ele essa comunicação do depois, né? Assim, de você se comunicar com ele, seja para dar um feedback, seja para mostrar uma preocupação, seja para dar algo, seja para pedir algo, vai depender do que quer que seja, né? Mas que a aula não acabe somente ali. Mas eu vou encher o saco do aluno. Sim, tem pessoas que você repara que não vão receber isso muito bem, que querem te ver só de semana em semana. Não tem problema nenhum. Inclusive, não custa você perceber isso e até fazer uma anotaçãozinha, né? Lá nos seus registros, não sei como é que você registra aí os alunos que você tem, né? Mas daqui a pouco você vai uma observação de que não, esse daqui não gosta. Agora, tem pessoas que amam isso, né? Que vão, assim, virar seus fãs, né, por conta disso. E essas pessoas que têm esse apreço por você, que tem isso, e a gente não faz isso com esse intuito que eu vou falar agora, não. Mas isso é muito bom quando acontece. Elas viram as suas divulgadoras. Então, a sua fama te precede, não falam isso? Exato. Né? Então, no grupo ali, hoje mesmo também aconteceu, no nosso grupo de WhatsApp, aconteceu ali de algumas pessoas falando assim, eu ainda não tive aí um contato direto com o Cristóvão e com a Carol, mas eu escuto maravilhas deles e tal. Isso é muito bom, né, pessoal? Porque a gente não deve falar bem da gente mesmo. Isso parece um pouco prepotente, isso fica meio soberbo, né? Normalmente isso não é bem visto, mesmo que eu esteja falando a verdade. É. Né? Mas é diferente quando vem de outra Mas pessoa. quando vem de outra pessoa, isso puxa a vida. E normalmente, quando você é um professor de dança que excede as expectativas das pessoas, porque a dança faz muito bem para a vida das pessoas, elas acabam fazendo isso muito naturalmente. Isso é algo a se conquistar pra caramba, sabe? Porque você vira um professor desejável, você vira um professor em que a sua aula é um presente. Até fiz um conteúdo que está lá no meu feed sobre isso, né? Assim, se você quer saber se a sua aula tem valor para as pessoas, será que elas dariam a sua aula de presente para alguém? Porque você dá um presente para alguém, quando você dá um presente para alguém, você quer agradar, você quer dar algo de valor. E não é só valor de grana, não. Aliás, muitas vezes não é. E os presentes mais incríveis são aqueles que não são só os envolvidos com grana, né? É quando tem um sentimental envolvido nisso, né? A gente sabe muito bem de como a coisa que emociona a gente é o que cativa, né? Então, assim, o fato de eu ter essa comunicação pós-aula com o aluno pode trazer todos esses benefícios. Vou dar um exemplo bacana também que eu vi, não sei quando foi dia do cliente agora, né? Foi ontem, né? Foi dia do cliente. E eu passando ali, né? A gente tem um casal aí que é muito nosso parceiro, que é o Daniel Pozobon e a Sheila. Acompanhem lá o @feito para emocionar. Eles trabalham hoje em dia focados no nicho de dança para noivos, eventos e tal, e o trabalho deles é incrível. E sabe o que eles estavam fazendo? Se eu não me engano, é bodas de algodão. Daniel, se estiver por aí, me corrija, por favor, e tal. 2 anos de casamento, se eu não me engano, é bodas de algodão. Eles pegam os clientes que eles coreografaram naquela data. Ai, que legal! Bacana, né? Bacana. Aí, ó. Anota aí, ó. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Eles pegam as pessoas que casaram naquela data, porque eles já trabalham com isso há um monte de tempo, né? Por exemplo, provavelmente há 2 anos atrás, a terça-feira foi num sábado ou domingo. Claro. Então, eles devem ter lá um registro muito bacana disso, onde eles fizeram o quê? Fizeram um story marcando o casal com uma foto deles assim, parabéns pelas bodas de algodão. Hashtag amei. Joia? Cara, olha só, né? Se eu recebo um negócio desse, né? Eu ia falar assim, cara, esse cara 2 anos depois lembrou e tal, não sei. Quando aparecer alguém pra mim falando assim, eu vou casar e tal, você já tem professor de dança para coreografar? É lógico que o escolhido, né? Vai ser esse cara que te lembrou de ti, que fez essa gentileza. Fez um bom serviço,
gente vem sempre falando isso, com certeza prestou um bom serviço e ainda tem todo esse cuidado e atenção. E eu acredito também que esses contatos pós-aula trazem um outro lado muito legal, que lidamos com pessoas, com emoção, com energia, né? E muitas vezes essas conversas, esses momentos pós-aula são muito legais nesse sentido. A gente, né, ter essa percepção de que está conversando, que está levando uma energia boa para outras pessoas e o retorno que temos, eu penso que é combustível para seguirmos na nossa atividade também. Com certeza. Seguindo, Carol? Seguindo. Então vamos lá, que a gente já está chegando mais para o finalzinho do nosso conteúdo aí. Então, pessoalidade tem poder, mas o que é a ideia disso? Em cima, né, do que o Cristóvão comentou, desse contato pós-aula, também com base nas experiências que tivemos, vimos que é muito diferente quando isso é feito pelo professor da aula, pela pessoa que de fato tem contato com o aluno. Parece muito óbvio a gente falando isso, mas principalmente quando falamos de estruturas de escola, né? Se eu sou um profissional trabalhando sozinho, né, no desenrolar da minha carreira, é comum que eu pense que sou eu que faço antes, o durante ou depois. Mas quando falamos de uma estrutura de escola, temos mais de um professor, temos pessoas responsáveis por diferentes coisas dentro da escola. Muitas vezes tem uma recepcionista, né, uma secretária, e já também tivemos a experiência de delegar esses momentos do depois, desse contato, para outras pessoas que não o professor dos alunos. Isso foi muito diferente. Então, essa pessoalidade, que esse contato do antes também, mas a gente quis evidenciar nesse momento do depois, ser de fato a pessoa que tem o contato com os alunos, notamos que fez muita diferença, né? É outra relação. Por mais que muitas vezes a secretária, a recepcionista seja lá, né, a carinha da entrada na nossa escola, seja o contato pessoal, né, ou por telefone, enfim, é muito diferente da relação desenvolvida dentro de sala de aula. E aí esses contatos serem com essa pessoa faz toda a diferença. E se a gente ainda é um professor que conhece do aluno, que conhece as particularidades, a pessoalidade, né? Imagina, esse contato vai ser de uma qualidade muito maior. Exatamente. E pensando no reverso, né? Já escutei alguns donos de escola falando assim, não tem jeito, né? O aluno só se vincula com o professor. Alguns até temem a saída de alguns professores, porque falam assim, ele vai levar os alunos todos e tal, não sei o quê. Se você quer ter alguma chance aí, né, de estar em igualdade de condições, né, de, assim, não vou dizer disputar esse aluno, mas assim, de cair na preferência do aluno numa situação assim. Assim, a única maneira é você desenvolver algum relacionamento com ele. E como você não vai entrar na sala de aula e vai ficar lá titubeando, então, titubeando não, assim, dando pitaco, né? Dando pitaco alguma coisa durante a aula, você tem todo momento depois da aula para conversar com esse aluno numa saída, né? Da coisa. Aliás, a gente tem, também não é o assunto de hoje, mas deixa só porque eu me lembrei, né? Mas São então, tantas coisas. só para ficar claro, que essa personalidade pode ser feita fora de sala de aula, mas ela tem que ser, então, desenvolvida por você, para aí ter a mesma ação em cima dos alunos. Exatamente. Então, esse dono de escola, ele poderia... A gente tem um negócio da super aula, né? A gente tem uma maneira de captar alunos que a gente chama de super aula. É uma coisa meio que envolve uma super promessa e tem que ter uma super entrega. Isso é assunto aí. No professor Nota 10, você, se a gente fala da super aula, né? Que aí é uma sequência da turma que a gente vai oferecer agora, né, em seguida, essa semana. A gente tem uma questão que a gente prepara um receptivo todo diferente para os alunos. A maneira que eles chegam na escola, tá toda a equipe para receber. Então, assim, e é outra coisa, porque a pessoa quando chega na escola no início, né, ela chega como? Toda perdida, entra meio que assim, né? E pergunta assim para alguém, fala assim, vai começar uma turma nova agora às 7 horas. Aí várias vezes a pessoa fala assim, sim, vai começar. E vira e continua. Ela fica toda deslocada. Agora, tu imagina se tivesse um receptivo para essa pessoa. Que diferença faria, né? Então, essa coisa da comunicação e comunicação com pessoalidade, né? Sabendo, né, não ser aquela situação de telemarketing. Assim, de lista, isso aí... De lista de transmissão. Não seja lista de transmissão para os seus alunos, né? Não ser, anota a hashtag, não seja lista de transmissão. Essa é boa aí. Essa hashtag ficou legal, né? Então, pessoal... Vamos lá, assim, né? Aqui é o nosso resumo oficial, aí, porque estamos chegando já perto da nossa 1 hora, que é o nosso propósito mesmo, né? De trazer esse conteúdo nesse tempo. Aqui é uma coisa mais, né? Com
menos interação, tirando o pessoal do grupo do Zoom aqui, que está falando um monte no chat, vai, às vezes falando, perguntando, mas às vezes também rindo da gente um pouco, né? São pessoas aí que estão um pouco mais próximas. Para você ter esse acesso, basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está conseguindo, né, acompanhar as lives no momento que elas estão acontecendo, dentro do grupo do WhatsApp também a gente disponibiliza um link, tanto do PDF, que é o material que eu vou mostrar agora em seguida aqui, que a gente está fazendo de cada aula, quanto do link para assistir o vídeo depois, tá? Porque eu até achava que não ia conseguir salvar no IGTV essa live, mas eu até dei um jeitinho ali e consegui. Ok? Então, em resumo aí para o nosso final, a gente falou das atuações do professor, né, Carol? Que acontecem quando? Antes, durante e depois das aulas. Então, esse foi o nosso foco principal, né? O nosso mote de hoje. No antes, a gente falou sobre a preparação, falou sobre o quê? Sobre planejamento, falou daquele hackzinho ali da gente criar um evento. Preparação, tanto a preparação da aula propriamente dita, quanto a preparação dos alunos, do humor dos alunos para chegarmos à aula ou um evento. No durante, a gente disse que toda aula tem que ter o quê, Carol? Comemoração. Então, tem objetivo e comemora, né, toda a aula, que é ali no durante, quando a gente está na ação, né, da coisa. Exatamente. E de maneira divertida. Podemos fazer os processos que tenhamos momentos divertidos durante as nossas aulas. Que a gente ensina, educa e também diverte, entretém as pessoas. Né? E o canal para isso é o educativo. Né? A gente falou daqueles 5 momentinhos também. Técnica individual, técnica de par, estrutura, revisões e combinações. Educativo para isso tudo, ó, isso já dá um monte de tema para aula, né? No depois, é que a gente está conferindo. O que a gente comentou, Carol? Exatamente, que a comunicação, manter a comunicação com os nossos alunos no depois é fundamental. E que se isso tiver pessoalidade, vai ser mais interessante ainda. Aí fica imbatível o negócio, tá? Então, pessoal, finalizamos aqui o conteúdo dessa nossa última aula, né? Então, a gente deixa aí para vocês, né? A gente está ali no nosso grupo trabalhando uma prática disso, né? Então o conteúdo foi disso. Então a gente vai propor uma prática. Esse aqui, né? Eu sei que estão ali os comentários na frente desse nosso material. Para sexta-feira eu vou aprender aqui no programa a desativar esses comentários. Vocês vão ver só. A gente vai evoluindo com o passar. Então, venham na sexta para ver só como a gente já conseguiu desativar os comentários. Só para conferir, no mínimo para conferir se a gente conseguiu desativar os comentários. Joia? Então, a gente está dando um PDF, está fazendo um checklist da aula e a gente está praticando. Então, a gente está ajudando o povo, disponibilizando aqui um plano de ação, né, onde a gente está ali ajudando a galera, pelo menos incentivando. Né? A gente está num momento que a nossa comunicação ali no grupo tem muito mais assim, quem está demandando a gente está ajudando, né? A gente gostaria muito que as pessoas já pusessem a mão na massa, né? Inclusive o nome da live de hoje é Estratégias Mão na Massa. Pega isso e usa, sabe? Faz do seu jeito, adapta, sabe? Até acha ruim, mas pega na mão para de fato mexer, no sentido assim, de mexer nos assuntos. E o que a gente acredita também? Estamos num momento que, assim, informação por live, por tudo por vários canais estamos recebendo muitas informações e valiosas de fato. Porém, muitas vezes não paramos para colocar em prática. E isso vai fazer toda a diferença daquilo, da gente se apropriar daquilo, de fato, estar aproveitando tudo isso de informação que a gente está recebendo. Por isso que a gente gosta tanto de passar uma sugestão de atividade para cada uma das nossas lives, né? E para as outras atividades que a gente tem, cursos, enfim, né? O desenvolvimento das habilidades precisam de prática. Você precisa botar em prática, tá bom? Então, ó, pessoal, nosso tempo vai acabando. Fica aqui o nosso muito obrigado aí. A gente tem recebido um feedback maravilhoso, né? Tá sendo incrível fazer essa semana. Tá intensa para nós, porque junta com uma porção de outras coisas que a gente está fazendo, mas tá muito bacana, né, Carol? Exatamente, tá muito legal. Então, nosso encontro de sexta-feira, também às 4 horas, é a nossa última live, né? Que vai acontecer aí. O tema vai ser comportamento vencedor. A gente vai pegar tudo isso que a gente está falando, joia? E tem que jogar um comportamento em cima, senão a coisa não vira não, tá bom? Então, como o nosso tempo está bem curtinho no final, fica aqui, ó, obrigada. 4 horas da tarde, sexta-feira, a gente se vê, não é isso? Falando de comportamento vencedor, se mantendo próspero mesmo em momentos de crise, tá bom? Um forte abraço, um beijo, a gente se vê.
Tchau, tchau!